Atos dos Apóstolos, capítulo 16, da Palavra de Deus. Capítulo 16, versículo de número 6, vamos ler até o versículo de número 10. Atos 16, 6, nos diz assim, a Palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurávamos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esse texto eu acho bastante interessante, principalmente quando se refere ao Espírito Santo de Deus e a ação do Espírito Santo de Deus aqui na vida dos discípulos e do apóstolo. Nós, na vida cristã, nós devemos ter planejamento, a gente deve traçar um objetivo de vida, a gente deve saber onde nós queremos chegar, mas a gente tem que levar em consideração maior a vontade de Deus para as nossas vidas. Há tantas coisas que nós planejamos, nós projetamos, e às vezes a vontade de Deus interrompe esse processo para nos levar a uma direção diferente ou a um projeto diferente, porque às vezes a vontade do Senhor é diferente da nossa. Quando a gente vê o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a igreja, os discípulos estão aqui reunidos com os presbíteros, fizeram uma assembleia para discutir o tema a respeito da circuncisão, porque uns ainda pregavam que era necessária a circuncisão. Eles reúnem para falar dessa graça de Deus e faz essa assembleia com todos os irmãos ali, chega a uma conclusão a respeito desse assunto, passa as decisões para a igreja e ao final do capítulo 15, no versículo 36 ao 41, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então eles decidem, depois dessa assembleia, visitar algumas igrejas que haviam sido plantadas, e é onde acontece essa intervenção do Espírito Santo de Deus, impedindo Paulo a ir a algum lugar que ele tinha ali colocado no seu coração, planejado para que fosse dessa forma. E o Espírito Santo de Deus vai conduzir ele a uma outra região. E a gente aprende com isso sobre a direção de Deus, sobre a vontade de Deus para a nossa vida e sobre a vida de oração. Quando estamos em constante oração, nós vamos ouvir o Espírito Santo de Deus direcionar a nossa vida e o nosso coração. Quando nós estamos sempre na presença do Pai, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus conduzindo para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer. E quando olhamos aqui, pode soar um pouco estranho, porque Paulo queria ir conferir, ou talvez pregar novamente o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, e o que o Paulo nutriu no seu coração, desejou no seu coração, é algo muito bom. Ele queria continuar fazendo a obra do Senhor. Mas onde ele desejou aí, o Espírito Santo de Deus não permitiu. E a gente pensa que às vezes o simples fato da gente fazer algo no reino de Deus já é suficiente. Na verdade, a gente tem que saber o que Deus quer que a gente faça. Não é simplesmente fazer qualquer coisa ou simplesmente fazer aquilo que eu gostaria de fazer. É claro, é muito importante que a gente faça tudo com amor, tudo na obra do Senhor com maior dedicação. Mas mais importante do que isso
é quando nós temos a direção do Senhor sobre o que fazer. Tudo que o Espírito Santo de Deus nos ensina e diz para que nós e diz para a gente fazer, tudo vai bem, tudo vai dar certo. E às vezes eu quero fazer algo no reino de Deus, me parece algo bom, mas eu ainda preciso da direção do Senhor, mesmo sendo a obra de Deus. Amém? Então há uma intervenção do Espírito Santo de Deus aqui em forma de intercessão pela vida dos discípulos. Porque onde as coisas dão certo é onde Deus manda fazer as coisas. As coisas que dão certo é aquilo que Deus mandou fazer. E as coisas que agradam ao Senhor são aquelas coisas que são feitas por obediência à palavra de Deus. Então, quando o Espírito fala aos discípulos, aos apóstolos aqui, e o Espírito Santo está intercedendo pelo ministério deles, pela vida deles. E nós bem sabemos que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Então, é bom que a gente busque na presença do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Em qual direção eu tomo? Qual rumo que eu tomo? De que forma nós vamos fazer isso? Eu preciso desse direcionamento do Espírito Santo de Deus para que eu ganhe tempo na minha vida. Para que não desperdice tempo indo ou fazendo algo que Deus não me chamou para fazer, ou fazendo algo que não é a vontade de Deus para a minha vida, por mais que pareça ser bom, porque o que eles queriam fazer aqui é algo bom, mas não era exatamente para esse momento aquilo que Deus tinha para a vida deles, amém? E quando a gente vai lendo a história, a gente vê aqui no início do capítulo 16 que Paulo encontra Timóteo, e quando a gente lê um pouquinho antes, foi quando Barnabé queria levar Marcos e Paulo discordou, não quis levar Marcos junto com ele, porque lá atrás Marcos tinha abandonado uma missão e Paulo era muito rígido no seu trabalho, e ele diz, não, nós não vamos levar Marcos. Ele nos abandonou uma vez, provavelmente esse foi o pensamento dele, vai abandonar de novo. E ele entra aqui no capítulo 16 e encontra Timóteo. Timóteo é um homem de grande testemunho. E a gente aprende que, às vezes, algumas pessoas saem da nossa vida e entram outras, né? E algumas pessoas, em determinado momento, ou alguma circunstância, devem sair da nossa vida, e outras pessoas devem entrar na nossa vida, no nosso convívio, tudo conforme a vontade do Senhor, a vontade soberana do Senhor. E Timóteo se torna esse companheiro para eles, se torna esse companheiro para Paulo, e onde eles vão cumprir a vontade de Deus juntos, vão ter experiências novas com o Senhor. E essa intervenção do Espírito Santo de Deus, aqui, quando diz que não permitiu, ela provoca uma pedagogia na vida dos apóstolos que vai gerar mais resultado do que as decisões do próprio coração deles. Então, quando Deus vem e direciona, nós vamos ter mais resultado na nossa vida. Quando Deus fala conosco, nós temos mais resultado na nossa vida. Quando nós fazemos por conta própria, nós gastamos tempo, energia, nós cansamos e não temos o mesmo resultado, porque não estamos no centro da vontade de Deus. É extremamente importante buscar em oração, estar em oração sempre, para que Deus fale conosco, para que Deus confirme se estamos na direção certa, se estamos fazendo o que é certo, ou mais do que isso, se estamos fazendo aquilo que para aquele momento é a vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Está todo mundo aí? Então é extremamente importante, não somente fazer a obra no reino, mas fazer aquilo que Deus reservou para que a gente fizesse. E quando a gente vê aqui a chegada de Timóteo e a saída de Marcos, a gente vê que Deus levanta pessoas para caminhar conosco. De fato, não são muitos, não espero uma multidão, mas pessoas que são confiáveis, pessoas que nós podemos contar, pessoas que caminharão conosco e que nos levará à experiência com Deus.
Então Deus sempre levanta alguém para nos ouvir, alguém para orar, interceder pelas nossas vidas, alguém para nos ajudar, alguém para conversar conosco, alguém para estar conosco. A respeito da vida cristã, eu não consigo ver uma vida cristã no centro da vontade do Senhor, a não ser uma vida que tenha disposição, uma vida que está disposta, que está pronta a servir. Quando nós olhamos para a vida de pessoas que são cristãs, mas você nunca pode contar com elas, ou você não pode contar para nada, eu acho incoerente com o Evangelho. Pessoas que não se propõem, é impossível conhecer, ter uma experiência verdadeira com Jesus e não se propor a nada. Porque nós entregamos a nossa vida a Jesus para ser de Jesus, então nós propomos aquilo que Jesus quer que a gente faça. A nossa vida pertence ao Senhor, portanto nós procuramos viver a vontade de Deus para a nossa vida, e não o que eu quero fazer, não somente aquilo que me atrai. E com isso nós aprendemos com o Senhor. E outra coisa nós aprendemos aqui, uma terceira coisa, que nem toda porta que está aberta eu posso entrar. Eu não entro na porta só porque ela está aberta. A gente sabe que na palavra de Deus afirma que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se Deus fechar, ninguém abre. Mas nem toda porta que está aberta é a porta que devo entrar. Por isso eu preciso da orientação de Deus. As portas que Deus abre para a minha vida, para a sua vida, para o seu ministério, é essa que Deus vai direcionar e que você vai entrar por ela. Então, aquelas pessoas que entram na porta só porque está aberta, que abraçam algumas oportunidades na vida, que fazem algumas escolhas da vida, algumas decisões tomam, só porque teve a oportunidade de tomar a decisão, sem a orientação do Espírito Santo de Deus, ele vai ter uma boa parcela de frustração. O Espírito Santo de Deus não permitiu Paulo ir ao lugar que ele gostaria, pregar a palavra, aí no versículo de número 6, ali na Ásia, mas abriu outra porta e disse: Paulo, entra por essa nova que eu acabei de abrir, eu quero que você vá por aqui. Eu quero que você tome esse caminho. A porta que Paulo viu estava aberta. Ele poderia voltar, visitar as igrejas novamente e poderia pregar ali o Evangelho. Mas só porque estava aberto, não quer dizer que ele deveria entrar. Só porque estava aberto não quer dizer que era a vontade de Deus. É importante a gente saber disso. Qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração? Quando nós entramos em todas as portas que estão abertas, nós, vamos dizer assim, nós atiramos para todo lado e não temos foco em nada. Nós andamos em todos os ambientes e não evoluímos em nenhum deles. Nós escolhemos muitas coisas para a nossa vida, mas nós não somos profundos em nenhum deles. Quando a gente entra na porta que Deus abriu, direcionou, a gente vai manter o foco naquela porta que Deus abriu, e ali nós vamos dedicar a nossa vida, nosso tempo, a nossa energia, e o nosso ministério, a nossa vida será mais próspera se for dessa forma. Amém? E assim nós teremos crescimento espiritual. Então, caminhar pela graça do Senhor é caminhar confiante no Senhor. Não é caminhar de forma irresponsável, relaxada, descansada. É caminhar confiante que Deus está no controle de todas as coisas. E nós devemos ter planejamento? Devemos. Devemos ter objetivos? Devemos. Mas nós devemos orar em cima dos objetivos que nós temos, porque em cima desses objetivos, Deus tem a sua vontade. E a vontade de Deus prevalece. E quando ela prevalece, nós somos melhor sucedidos na nossa trajetória. Amém? Que assim seja. Não é tão fácil assim. Mas se estivermos sempre em oração, nós vamos entrar pela porta certa, a qual Deus abriu. Essa, Deus abriu para você. Essa, Deus abriu para esta igreja. Essa, Deus abriu para este povo. Esta é a porta a qual Deus abriu. Então,
Assim nós seremos bem-sucedidos na nossa trajetória, na nossa vida espiritual, e nós recebemos essas intervenções do Espírito Santo de Deus para nos levar a uma vida excelente na vontade do Senhor.